Você vai ver comigo agora o Ministério Público. Ó, atenção, essa notícia aqui para o pessoal de São Paulo aqui. Tem gente fazendo até torcida. Daqui a pouco vão estender até bandeira a favor dessa medida aqui. Olha só, o Ministério Público está pedindo a suspensão do mega rodízio aqui em São Paulo, tá? A promotora disse que esse novo rodízio pode provocar a lotação do transporte coletivo e uma maior propagação do novo coronavírus. A circulação de carros diminuiu, só que a movimentação do transporte público é uma coisa preocupante porque está aumentando bastante. O Balanço Geral tem mostrado vários flagrantes e também teve gente que tentou fazer o cadastro aí para isenção do rodízio e não está conseguindo. Então você vai ver comigo esses detalhes na reportagem sobre como o rodízio está afetando os paulistanos. Veja. 12 de maio, dia par. Só estão autorizados a circular por São Paulo carros com placa final par. E até agora, pelo menos aqui onde nós estamos, a determinação vem sendo cumprida. Par. Mas se por um lado as ruas estão com movimento bem menor que o habitual, nos pontos de ônibus, aglomerações têm sido registradas constantemente. Vejam só a situação que encontramos no Largo da Concórdia, na região do Brás. Olhem só a quantidade de pessoas aqui no Largo da Concórdia, centro de São Paulo, ó. Uma aglomeração gigantesca. É muita gente embarcando, desembarcando. Segundo os usuários, uma situação comum e que piorou mais essa semana com a implantação do novo rodízio. Acho que vai lotar mais o metrô, né? Então vai ter mais contatos, né? Do que, pelo menos no carro, você não tem tanto contato, né, com pessoas. Agora no metrô já o risco aumenta um pouco. Essa vendedora passa pela mesma situação. Hoje seria o dia que eu poderia vir de carro. Eu tive que vir de trem, a minha gerente também e a maioria das pessoas que trabalham comigo. Michele percebeu que, aos poucos, o ponto de ônibus está voltando a ficar lotado. As primeiras semanas que estava esse negócio da quarentena, estava menos pessoas. Agora está começando, parece que todo mundo voltar. Esse lojista veio de Guaianazes até o Brás. Pegou 2 conduções. Ele também preferiria ter vindo no próprio carro. Se voltar a transitar os veículos melhores, né? Você gostaria de ter vindo no seu carro hoje? Lógico, né? Tá com álcool gel aí? Não, álcool gel deixei dentro do carro, infelizmente. Não limpou as mãos? Não. Depois de ter saído? Álcool gel não, Então vou te dar um pouquinho do meu. Infelizmente. Aí, deixei. ó. Tá bom, obrigado. Tudo de bom. Eu agradeço. Tchau. Tchau, gente. De acordo com a assessoria de imprensa do metrô, houve um aumento na demanda de passageiros. Nas linhas 1, azul, 2, verde e 3, vermelha, o aumento foi de 12%. Já na linha 4, amarela, o aumento foi de 14%. Linha 5, lilás, 11%. Conversamos também com motoristas para ver o que eles estão achando do novo rodízio. A rejeição foi unânime. Tive que deixar o carro parado e gastar com táxi, gastar com combustível com colega, esse tipo de situação. Quer dizer que gera uma situação financeira menos pra gente, entendeu? Didier é motorista de aplicativo e, diferente dos taxistas, não teve liberação do rodízio. Ele está apavorado. Não sabe como irá manter as despesas diante de uma queda de faturamento que já beirava 70%. Então, ontem você não rodou? Não, nem rodei. Fiquei em casa o dia inteiro. Lucro zero? Lucro zero. E a situação já está difícil, né? Já está difícil, ficou mais difícil ainda. O novo rodízio vale por 24 horas e por toda a capital. Motoristas que já tinham a isenção continuam liberados. Veículos conduzidos por pessoas com doenças crônicas ou que conduzem pacientes que passam por tratamento continuados, como quimioterapia, também estão liberados, desde que realizem um cadastro no site da Prefeitura. É o caso do seu José Jatobá. Ele faz hemodiálise 3 vezes na semana. E aí, a Luciana, a filha dele, tem um esquema com a irmã. Uma leva e a outra busca. O veículo da Luciana, ele já tem isenção, ele pode circular, porque o marido dela tem esse direito. Porém, o veículo da irmã da Luciana precisa passar por um cadastro. É a orientação da Prefeitura de São Paulo. Mas, infelizmente, vocês não estão conseguindo. O que acontece, Luciana? Explica pra gente. O site fica fora do ar, não completa esse cadastro. O que está acontecendo?
Na verdade, assim, não tem cadastro. O único cadastro que tem são para os profissionais da saúde. Quando eu entro no cadastro para PCD, né, que seria o caso dele, pede uma série de documentos, não é algo simplificado que eu teria que anexar somente um atestado ou um laudo médico. O ícone que está lá no site para você fazer esse cadastro é um que já tem normalmente para uma pessoa que vai retirar o carro na concessionária, um carro zero, por exemplo. Não tem que tem a isenção do rodízio normalmente. O Ministério Público pediu a suspensão do rodízio mais rígido na capital. O motivo alegado é de que a implementação do rodízio poderá provocar o efeito contrário, ou seja, o da superlotação do transporte coletivo e uma maior propagação do novo coronavírus. Bom, e aí? O que você pensa a respeito disso? Tenho certeza que tem muita gente que não concorda com essa medida. Embora exista a necessidade da gente evitar sair às ruas, mas a gente tem que pensar o seguinte: mesmo ficando em casa, tem dia que a gente vai na feira, não tem? E o feirante, como é que ele vai trabalhar? Como é que ele vai levar a verdura, os legumes, a fruta que a gente precisa? Como que ele vai entregar? Estou falando do pequeno produtor que tem um carro só. Você está entendendo? O motorista de aplicativo, né? Você que trabalha com carreto, as pessoas que têm aí o seu carrinho que precisa numa emergência sair de casa para socorrer alguém, não é verdade? Então, quer dizer, eu acho que a medida ela pode ser diferenciada como talvez era antes. Volta ao rodízio diário, né? 0 e 1, 1 e 2 e assim sucessivamente, como era antes. Para evitar essa confusão toda que isso está causando, né? O Ministério Público está pedindo a suspensão. A maioria das pessoas, a grande parte dos paulistanos também pedem. E tem outro contraponto aí. E aquela pessoa que precisa atravessar São Paulo, porque está indo, de repente, para uma outra cidade, como é que fica? Tem isso também, quer dizer, tem várias questões por trás disso. Não é verdade? Agora, o mais preocupante de tudo isso nessa pandemia é ver os ônibus, os trens, o metrô lotado. E não sou eu quem está dizendo isso. São as imagens que revelam para você aí de casa o tanto quanto isso tem contribuído para a aglomeração. Se a ideia é não aglomerar, por que então que você tira de circulação o carro que está na rua e aglomera essas pessoas no ponto de ônibus e dentro dos ônibus? Então, assim, é uma medida que, no meu ponto de vista, na minha ignorância, eu vejo que é um tiro no pé, né? Como bloqueio também, que tentaram fazer e não deu certo.